A família Martins estava empolgada e ansiosa. O pai, Roberto, havia recebido uma promoção importante no trabalho que exigia a mudança para uma nova cidade. Junto com sua esposa, Maria, e seus dois filhos, Ana e Lucas, eles se despediram de sua antiga vida para começar uma nova jornada. A estrada sinuosa os levou até a periferia da pequena cidade de São Bento, onde uma imponente e antiga casa os esperava. Com suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo e janelas altas e estreitas, a casa tinha uma presença quase majestosa. A luz do entardecer pintava a fachada com tons de laranja e vermelho, criando sombras alongadas que dançavam ao vento. Ao estacionar na entrada, Roberto olhou para Maria com um sorriso otimista, embora ambos soubessem que a casa tinha algo peculiar. Ana e Lucas, por sua vez, corriam excitados pelo jardim selvagem e emaranhado, que mais parecia um labirinto misterioso do que um quintal. Enquanto exploravam os cômodos antigos e espaçosos, a família tentava ignorar a sensação de que estavam sendo observados. Cada sala parecia sussurrar histórias não contadas, e o ar estava carregado com um frio inexplicável, mesmo em pleno verão. A primeira noite na nova casa trouxe um misto de excitação e desconforto. As crianças finalmente se acalmaram e foram dormir, enquanto Roberto e Maria desfaziam as últimas caixas. A casa parecia se ajustar à presença deles. Os estalos e rangidos das velhas madeiras ecoavam pelos corredores, como se a própria estrutura estivesse se movendo. Quando finalmente se deitaram, um silêncio profundo tomou conta da casa, quebrado apenas pelo distante uivo do vento. Maria virou-se para Roberto, buscando conforto. "Você acha que fizemos a escolha certa?" perguntou ela, com um leve tremor na voz. Roberto segurou sua mão, apertando suavemente. "Claro, querida. É só uma casa velha. Em breve vai parecer nosso lar." Enquanto os dois fechavam os olhos, prontos para o descanso, não podiam imaginar os segredos sombrios que a casa guardava. Segredos que começariam a revelar-se muito em breve, mudando para sempre a vida da família Martins. E assim, a primeira noite na nova casa se passou, sem que eles soubessem que não estavam sozinhos. A verdadeira história daquela casa mal assombrada estava apenas começando. Durante a primeira semana, a rotina na nova casa começou a se estabelecer. Roberto ia para o novo emprego, enquanto Maria organizava a casa e as crianças se adaptavam à escola nova. No entanto, coisas estranhas começaram a acontecer, pequenas o suficiente para serem ignoradas, mas persistentes o bastante para semear inquietação. Tudo começou com um som sutil no meio da noite. Ana foi a primeira a ouvir. Acordou assustada, ouvindo passos suaves, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Ela prendeu a respiração, tentando convencer-se de que era apenas a casa velha se acomodando. Mas na noite seguinte, os passos retornaram, desta vez mais próximos. Certa manhã, Maria encontrou a mesa da cozinha arrumada para o café da manhã, algo que ela não havia feito. As cadeiras estavam puxadas, os pratos colocados de maneira organizada e uma leve camada de poeira parecia ter sido turbada. Ela perguntou a Roberto se ele havia preparado a mesa antes de sair para o trabalho, mas ele negou, rindo da possibilidade. Lucas, sempre o mais curioso, começou a explorar a casa com mais atenção. Em uma tarde ensolarada, ele encontrou um sótão que estava trancado. A fechadura antiga parecia resistente, mas Lucas tinha uma habilidade especial para encontrar chaves perdidas. E assim, em poucos dias, ele encontrou uma chave antiga escondida atrás de um painel solto na parede do corredor. Quando finalmente abriu o sótão, uma nuvem de poeira subiu no ar, revelando um espaço cheio de antiguidades cobertas por lençóis. Quadros antigos, baús de madeira e móveis empoeirados preenchiam o ambiente. Lucas chamou Ana e juntos começaram a explorar. Em um dos baús encontraram um diário velho e desgastado, suas páginas amareladas pelo tempo. Curiosos, começaram a ler. O diário pertencia a uma mulher chamada Beatriz, que viveu na casa décadas atrás. À medida que folheavam as páginas, descobriram relatos perturbadores sobre eventos sobrenaturais, avistamentos de sombras e vozes sussurrantes. Beatriz escrevia sobre como a casa parecia ter vida própria, com uma presença maligna que a perseguia dia e noite. Naquela noite, enquanto os pais dormiam, Ana e Lucas contaram a Maria o que haviam encontrado. Maria tentou manter a calma, mas uma sensação de medo começou a crescer dentro dela. A história de Beatriz era assustadoramente similar ao que estavam começando a vivenciar. O clima na casa mudou. Os passos noturnos ficaram mais altos, mais insistentes. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares inusitados. As luzes piscavam e, por vezes, apagavam-se completamente,
deixando a família em uma escuridão assustadora. Cada membro da família começava a sentir que algo estava errado, né? Mas ninguém queria admitir. E assim, a presença invisível na casa tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. O que começou como pequenos sinais de estranheza estava se transformando em uma assombração inescapável. A família Martins estava prestes a descobrir que os segredos da casa eram mais profundos e sombrios do que poderiam imaginar. Certa tarde, enquanto Maria arrumava o quarto principal, ela encontrou um pequeno nicho escondido atrás de uma estante. Dentro havia uma caixa de madeira intricadamente entalhada. Ao abri-la, encontrou um conjunto de chaves antigas e uma série de fotografias antigas, todas de pessoas que pareciam estar na mesma casa. Enquanto examinava as fotografias, notou que algumas mostravam figuras borradas, como se estivessem se movendo rapidamente no momento em que a foto foi tirada. Havia algo perturbador nos rostos das pessoas nas fotos, uma mistura de medo e resignação. Naquela noite, a família se reuniu na sala de estar para discutir o que Maria havia encontrado. Sentados ao redor da mesa, com o diário de Beatriz aberto ao lado das fotografias, eles perceberam que a história da casa era mais sombria do que poderiam imaginar. As chaves na caixa correspondiam a várias portas dentro da casa que até então estavam trancadas. Decidiram explorar os quartos um a um com uma mistura de curiosidade e apreensão. No primeiro quarto, encontraram móveis cobertos por lençóis e uma lareira antiga. No segundo, um quarto de criança com brinquedos antigos espalhados pelo chão e um berço de madeira. Mas foi no terceiro quarto que encontraram algo verdadeiramente perturbador. Um espelho grande e ornamentado, com marcas de mãos infantis gravadas na poeira. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao olhar para o espelho. Era como se algo ou alguém estivesse preso do outro lado. Ela se afastou rapidamente, puxando Lucas junto. Naquela mesma noite, Lucas teve um pesadelo intenso. Sonhou com uma criança presa dentro do espelho, batendo desesperadamente para sair. Acordou suado e ofegante, sentindo uma presença ao seu lado. Ao olhar, viu uma figura sômbria desaparecendo na escuridão do quarto. Ana também teve uma noite difícil. Acordou de repente, sentindo um peso no peito. Tentou gritar, mas sua voz não saiu. Apenas o silêncio absoluto preenchia o quarto. Quando finalmente conseguiu se mover, viu uma sombra passar pela porta e desaparecer no corredor. Enquanto isso, Maria passou a noite revendo as entradas do diário de Beatriz, tentando encontrar alguma explicação ou solução. Ela encontrou menções a rituais e símbolos estranhos, mas tudo estava incompleto, como se Beatriz tivesse sido interrompida antes de terminar. Roberto, sempre o mais cético, começou a perceber que a situação estava afetando gravemente sua família. Ele decidiu que precisava fazer algo, mas ainda não sabia exatamente o que. A única certeza era que a casa estava tentando comunicar algo, e eles precisavam descobrir o que antes que fosse tarde demais. O ambiente na casa estava cada vez mais opressor. A sensação de estar sendo observados era constante, e a tensão entre os membros da família aumentava a cada dia. Os mistérios da casa estavam se revelando pouco a pouco, mas a cada descoberta a sensação de perigo iminente se intensificava. Algo estava prestes a acontecer, e eles precisavam estar preparados. Naquela noite, a atividade paranormal na casa atingiu um novo nível de intensidade. As portas batiam sozinhas, os quadros caíam das paredes e sons de sussurros preenchiam os corredores. A família estava à beira do desespero. Foi então que decidiram chamar um especialista em fenômenos sobrenaturais. O especialista, um homem de meia-idade chamado Dr. Henrique, chegou com uma maleta cheia de equipamentos e uma expressão séria. Ele ouviu atentamente as histórias da família e começou sua investigação pela casa. Com detectores de presença, câmeras de infravermelho e gravadores de áudio, ele tentou captar qualquer sinal da atividade que os estava assombrando. Durante a investigação, Dr. Henrique e a família se reuniram na sala de estar, onde ele revisou as gravações. Os olhos de todos se arregalaram quando ouviram claramente uma voz infantil sussurrando palavras incompreensíveis. No vídeo da câmera de infravermelho, uma figura nebulosa podia ser vista movendo-se pelo corredor, exatamente onde Lucas e Ana haviam relatado ver sombras. Dr. Henrique olhou para a família com uma expressão grave. Ele explicou que a casa estava claramente habitada por uma presença poderosa e perturbada. Para entender melhor o que estavam enfrentando, ele sugeriu um ritual de comunicação para tentar contatar diretamente o espírito e descobrir suas intenções.
Naquela noite, montaram um círculo na sala de estar, com velas e objetos pessoais de Beatriz encontrados no sótão. Dr. Henrique começou a entoar palavras antigas, chamando os espíritos a se manifestarem. O ar na sala parecia ficar mais pesado e uma corrente fria percorreu a espinha de todos. De repente, as velas apagaram-se simultaneamente e uma brisa gélida soprou pelas janelas fechadas. Uma figura espectral começou a tomar forma no centro do círculo. Era uma mulher, com olhos tristes e desesperados, que começou a sussurrar o nome de Beatriz repetidamente. Maria, tentando não deixar o medo dominá-la, perguntou o que o espírito queria. A figura apontou para o espelho do quarto trancado. Dr. Henrique explicou que o espelho era provavelmente um portal, um vínculo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Determinados a acabar com o tormento, a família e Dr. Henrique foram até o quarto com o espelho. As crianças ficaram na sala com medo, mas também curiosas. Ao chegar ao quarto, sentiram uma pressão invisível, como se algo estivesse tentando impedi-los de entrar. Com uma coragem renovada, Roberto, Maria e Dr. Henrique se aproximaram do espelho. Dr. Henrique começou a recitar um antigo encantamento, tentando fechar o portal. À medida que ele falava, o espelho começou a tremer, e sombras escuras se contorciam dentro dele. De repente, uma mão espectral emergiu do espelho, agarrando o braço de Roberto. Ele gritou, mas Maria e Dr. Henrique seguraram-no firme, continuando o encantamento. Finalmente, com um último grito, a mão desapareceu e o espelho explodiu em pedaços, espalhando fragmentos pelo quarto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A casa parecia respirar aliviada, como se uma grande pressão tivesse sido liberada. Dr. Henrique, ofegante, explicou que o portal havia sido fechado, e a presença maligna que assombrava a casa deveria estar contida. A família Martins, exausta mas aliviada, percebeu que a luta estava longe de terminar, mas haviam dado um passo crucial. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa que a casa ainda pudesse revelar, determinados a proteger uns aos outros e desvendar todos os mistérios restantes. Na manhã seguinte, a família acordou com um estranho sentimento de alívio. A casa estava silenciosa, quase serena. Roberto, ainda com o braço dolorido do incidente com o espelho, e Maria, exausta, mas esperançosa, decidiram explorar a casa à luz do dia, agora com uma nova perspectiva. Ana e Lucas ficaram na sala, relendo o diário de Beatriz, tentando encontrar qualquer informação adicional que pudesse ajudar. Enquanto vasculhavam os quartos anteriormente trancados, Roberto e Maria descobriram um antigo escritório que, à primeira vista, parecia não ter nada de especial. Porém, ao mover uma estante em busca de mais pistas, encontraram uma porta secreta que dava para um porão desconhecido. A porta rangeu ao abrir, revelando uma escada íngreme e escura que descia para as profundezas da casa. Com lanternas em mãos, Roberto e Maria desceram lentamente, cada degrau ecoando na escuridão. O ar estava pesado e úmido, e um cheiro de mofo preenchia o ambiente. Quando chegaram ao fundo, a luz das lanternas revelou um amplo espaço cheio de itens antigos e cobertos de poeira. Havia livros velhos, móveis quebrados e retratos desbotados nas paredes. No centro do porão encontraram um altar estranho, coberto com símbolos que Maria reconheceu dos escritos de Beatriz. Em cima do altar havia um velho grimório, suas páginas repletas de textos e diagramas esotéricos. Ao lado do livro, uma caixa pequena e intricadamente esculpida chamou a atenção de Maria. Quando abriram a caixa, descobriram uma série de cartas escritas por Beatriz. As cartas detalhavam sua luta contínua contra as forças sômbrias na casa. Ela mencionava um espírito vingativo, preso entre os mundos, que buscava libertação, mas também vingança. As cartas também revelavam que Beatriz havia tentado realizar um ritual para apaziguar o espírito, mas algo deu terrivelmente errado, resultando na sua própria morte. Com essas novas informações, a família reuniu-se novamente na sala com o Dr. Henrique. Discutiram o que haviam encontrado e perceberam que, para realmente libertar o espírito e acabar com a maldição da casa, precisariam completar o ritual que Beatriz havia começado. Era uma tarefa arriscada, mas eles sabiam que não podiam continuar vivendo com constante medo e tormento. Naquela noite, prepararam-se para o ritual no porão. Dr. Henrique, com a ajuda de Maria, estudou cuidadosamente o grimório e as cartas para garantir que seguissem cada passo corretamente. Roberto, Ana e Lucas ajudaram a montar o altar, colocando os itens necessários nos lugares certos. As velas foram acesas e o ar se encheu com o cheiro de ervas queimando. Dr. Henrique começou a entoar o encantamento e a atmosfera na sala mudou drasticamente.
O ar tornou-se frio, e uma presença palpável encheu o espaço. As sombras nas paredes começaram a se mover, e uma figura espectral apareceu diante deles. Era o espírito vingativo, os olhos cheios de dor e fúria. Maria, com a voz firme, falou diretamente ao espírito, explicando que estavam ali para ajudá-lo a encontrar paz. Enquanto ela falava, Dr. Henrique continuava o encantamento, tentando canalizar a energia do ritual para libertar o espírito. A figura oscilava entre a raiva e a tristeza, como se estivesse lutando contra si mesma. Finalmente, com um grito que reverberou por toda a casa, o espírito começou a dissipar-se. As sombras desapareceram e o ar ficou mais leve. O silêncio que se seguiu foi profundo e reconfortante. A família olhou ao redor, sentindo pela primeira vez que a casa estava verdadeiramente livre. Roberto, Maria, Ana e Lucas se abraçaram aliviados e emocionados. Dr. Henrique, exausto mas satisfeito, confirmou que o ritual havia sido um sucesso. A casa, que antes era um lugar de tormento e medo, agora começava a parecer um lar onde poderiam finalmente encontrar paz. Com a certeza de que os mistérios mais sômbrios da casa haviam sido resolvidos, a família Martins estava pronta para recomeçar, sabendo que haviam enfrentado e superado o pior.